Eu tô vendo as redes sociais empolvorosas, todo mundo empolgado. Eu tô vendo publicação aí em alguns canais do YouTube falando: agora vai. Agora o ministro Alexandre de Moraes cai. Será que isso é verdade? Será que é bem assim? Porque a verdade é a seguinte: o Partido Novo entrou com uma ação. Essa ação chama DPF. E essa ação caiu na mão, por sorteio, do Nunes Marques, aquele ministro indicado pelo Bolsonaro. Será que ele vai virar a mesa e partir para cima da decisão do Alexandre de Moraes contra o X ou Twitter, ou vai manter a coisa do jeito que tá? Vamos entender um pouquinho o que é esse assunto, como que isso interfere nessa última decisão do Alexandre de Moraes, a pressão que está acontecendo em cima do Alexandre de Moraes e o elogio, né, que o ministro, ou melhor, a Suprema Corte Brasileira acabou de receber. Um elogio não tão bom assim, eu preferia não ser elogiado, tá bom? Vamos acompanhar? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, isso é muito importante. Obrigado a todos aí que estão seguindo o nosso canal. E confere se você está inscrito, porque às vezes você acha que você está inscrito e não está. Muita gente está reclamando, falando: Sandro, o YouTube não me notifica dos seus vídeos. Todo dia eu tenho que entrar, digitar o seu nome no YouTube, pesquisar por você para poder ter acesso a seus vídeos. Então, às vezes as pessoas ou não estão inscritas, ou não ativou o sininho. Tem dessas sacanagens aí contra a galera da direita. Mas é assim que funciona a regra do jogo. Bora para cima. Vamos lá, pessoal. Deixa eu começar explicando o seguinte para vocês. Hoje, poucos são os parlamentares, poucos são os partidos que realmente estão brigando pela liberdade. A maioria está só preocupando com fundão mesmo, a maioria só está preocupando com emenda parlamentar mesmo. Hoje, vocês sabem que eu tenho a minha predisposição nítida ao Partido Novo. Por quê? Porque eu acho que os caras realmente fazem. Dá uma olhada. E também, para mim, o Marcel Van Hatten. Conheço pessoalmente. Tenho o prazer aí de ter o conhecimento com o Marcel Van Hatten, acho ele um cara incrível e, sabe, muito atuante. Até tem um comentário aqui do Jorge aqui, ó, ele escreveu o seguinte: você e o Nicolas são um dos poucos que estão tentando salvar a democracia. E eu concordo, tá? E eu concordo. O que está rolando aqui? É o seguinte, o Marcel Van Hatten escreveu: nossa ADPF, o que é isso, né? Tá parecendo LGBTQIA+, bivolt, não sei o que, né? Palavra cheia de letra aí e muita gente não entende. Calma que eu tô aqui para te explicar, tá? Nossa ADPF do Novo no STF para reverter o bloqueio do X caiu para Nunes Marques decidir. Cabe a ele agora dar a liminar para suspender a censura. E aqui é a DPF 1188, né? Que é isso? Vamos lá. Primeira observação que eu quero fazer. Cadê o Partido da Liberdade da direita chamado Partido Liberal? Ou PL? Sabe, o PL não está nem comentando esses casos. E o Partido Novo está dando a cara a tapa o tempo todo, entrando com ação, fazendo denúncia na Procuradoria-Geral da República, fazendo a colheita de assinaturas para a CPI da Lava Toga. O Partido Novo está vindo como um trator, mas é um pequenininho, sabe? O que adianta um trator que anda muito numa lavoura gigantesca se esse trator é pequenininho, tá? Mas é um partido que, assim, com os seus poucos parlamentares que tem ali dentro, e aí eu posso citar a Adriana Ventura, o Gilson Machado, o Marcel Van Hatten, que são esses que eu me recordo, né? Então, esses três estão fazendo o barulho que é necessário fazer lá dentro do Congresso Nacional. Agora, outros partidos que deveriam estar aí brigando pela liberdade, que conseguiram, né, a imagem do Bolsonaro associada a ele, que vai eleger um monte de gente que se diz de direita e não é de direita, colado na imagem do Bolsonaro, que é o PL, que está aí brigando para você votar no Nunes, está fazendo nada disso não. Vamos ser muito honestos aqui sobre o que está acontecendo, tá? Então, eu não deixaria sem esse comentário. Agora vamos entender o que é esse ADPF, CIACAS mais não sei o quê, tá? É simples. Ação de descumprimento de preceito
fundamental. Dentro da Constituição Federal, tem um núcleo que se chama Núcleo de Controle de Constitucionalidade. O que é esse núcleo de controle de constitucionalidade? Esse núcleo de controle de constitucionalidade é onde você tem ações. Você tem a ação direta de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade, enfim, você tem aquelas ações que questionam se uma lei é válida ou não é válida. Mas aquilo ali é para lei. E quando uma decisão do poder público ela é inconstitucional? Ou quando uma lei municipal, por exemplo, que não está prevista no rol ali das ações diretas de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, viola a Constituição. Aí você tem a ação de descumprimento de preceito fundamental. Quando um dos direitos fundamentais da Constituição é violado, como o direito à liberdade, como a não censura, que é um preceito fundamental, a violação, da democracia, da vontade do povo. Quando isso acontece, há uma violação, há um descumprimento de um preceito fundamental. Por isso que se chama ADPF, ação de descumprimento de preceito fundamental. Quando uma decisão de um juiz ela é inconstitucional, ou seja, ela viola um preceito da Constituição, não cabe a ação direta de inconstitucionalidade contra a decisão do juiz. Cabe a ADPF. E, subsidiariamente, aplica-se as regras da ação direta de inconstitucionalidade. Então é bem parecido. Quem julga isso é o próprio Supremo Tribunal Federal. Aí você já pensou, nossa, Sandro, ação contra uma decisão do Alexandre de Moraes lá no Supremo Tribunal Federal? Vai dar em nada. É óbvio que vai ficar por isso mesmo. Então, a regra é essa. Só que ainda tem gente que tem esperança que o Bolsonaro possa ter feito uma boa escolha com o Nunes Marques. Nunes Marques é sorteado, é por sorteio, então foi na sorte, tá? Se é que é sorte. Foi sorteado o relator da ação contra a suspensão do X no Brasil. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado como relator da ação que pede a suspensão da decisão que suspendeu o X, antigo Twitter do Brasil. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é de autoria do Partido Novo e foi protocolada na segunda-feira, ontem, e já caiu na mão no sorteio do Nunes Marques. É óbvio que todos aqueles apoiadores do Bolsonaro estão com a pressão em cima do Nunes Marques. Hoje eu vi um vídeo falando, não, Nunes Marques sempre foi patriota, foi escolhido pelo Bolsonaro e o Bolsonaro nunca nos decepcionou, então podem contar que o Nunes Marques vai decidir contra o Alexandre de Moraes. Então, meu amigo, cá entre nós, você ainda acredita nesse conto da carochinha? Calma lá, tá? Vamos começar que a decisão não é do Bolsonaro. O Bolsonaro escolheu o Nunes Marques. Não é a primeira vez, não. O Nunes Marques votou contra a HC, habeas corpus, do pessoal de 8 de janeiro. Gente que está lá preso, e a gente sabe da desproporcionalidade dessas decisões, não foi liberado e o Nunes Marques votou contra. E assim, cá entre nós, desculpa aí, o Bolsonaro soube escolher muitas pessoas boas, como o Tarcísio, sabe, o Nicolas, o Gaia, mas também tem um dedinho podre para alguns lados, querendo enfiar um Nunes em você, enfiou Romário, enfiou Tiririca, enfiou Joyce Hasselmann, enfiou Frota, Ou seja, esqueceram disso, Então o Nunes Marques, não sei se vai estar do lado bom. Eu tô torcendo, para ver se ele joga aí a titica no ventilador para dar um alvoroço aí. Mas não acredito, tá? Vou ser honesto com vocês que eu não acredito mesmo. Os setores, até aqueles setores mais progressistas woke, estão com um pouquinho de vergonha das decisões que estão sendo tomadas no Supremo Tribunal Federal. A imprensa está com a pressão pesada. Vou te dar um exemplo. Olha só essa matéria que foi publicada no jornal Estadão. A Eliane Cantanhede, left, acho que as duas mãos dela são esquerda, tá? Só para você ter uma noção. STF precisa baixar a bola e evitar excessos que alimentam os inimigos do Estado de Direito. Até para criticar puxa-saco.
Deu para vocês perceberem o tamanho do negócio? Ó, o STF precisa baixar a bolinha, evitar excessos que alimentam os inimigos do Estado de Direito. A verdade é que o STF está cometendo excessos. Não cabem excessos num Estado democrático de direito. Então, ela se contradiz aqui. Os 5 ministros da primeira turma do STF rechaçaram energicamente e por unanimidade a prepotência do Elon Musk de descumprir decisões judiciais no Brasil. Mas houve ressalvas às decisões do relator Alexandre de Moraes e sinais favoráveis à negociação, tanto com o X quanto com o Starlink, ou seja, está tendo pressão. Outra empresa do grupo buscando a saída para um impasse. Assim, a primeira turma reforçou a união a favor de Moraes e contra ataques externos, mas deixando no ar o incômodo de parte do conjunto de ministros com a teimosia de Moraes, que, segundo um colega, abre aspas, não gosta de ser controlado, mas quer controlar todo mundo. Isso dentro do STF. Não gosta de ser controlado, mas quer controlar todo mundo. E tem imensa dificuldade para recuar, mesmo quando extrapola e enfraquece a imagem do Supremo. O que a Eliane Cantanhede acabou de falar aqui é, olha, o pessoal do próprio STF não está gostando do autoritarismo do Alexandre de Moraes. Dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. É o que disse a Eliane Cantanhede. Que, sabe, os ministros estão incomodados com o excesso, mas assim, entrou, agora eles não conseguem recuar. E aí, alguns pontos chamam a atenção. Por exemplo, o STF está sendo elogiado também pelo Maduro. Maduro elogia a suspensão do X no Brasil, o Supremo decidiu proteger a sociedade brasileira. Bem ao estilo Maduro, né? Maduro elogia a suspensão do X no Brasil. Abre aspas, o Supremo tomou decisão para proteger a sociedade brasileira. Ditador da Venezuela afirmou que decisões de Supremas Cortes devem ser respeitadas. O que podemos dizer na Venezuela? Palavra sagrada. Concluiu. Ou seja, a palavra da Suprema Corte é uma palavra sagrada e aí eles fazem a lei, eles mandam, nunca você pode questionar. O que eu questiono aqui? A fala da Eliane Cantanhede. Ela falou que o Elon Musk, né? Tá descumprindo ordens. Olha, já tem uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo claro que se a ordem é ilegal, você não é obrigado a cumpri-la. Lógico, não é bem assim, não, eu acho a ordem ilegal, vou descumprir. Não, você tem recursos, você tem caminhos para isso. É inevitável você entender que a decisão de suspender o X aqui no Brasil é uma decisão que viola, sem sombra de dúvidas, princípios basilares da democracia. É simples assim. Por quê? Eu te digo por quê. A nossa Constituição é clara dizendo que não pode haver censura. Se eu tiro o seu direito de falar o que você pensa, isto é censura. É diferente de reprimir crimes cometidos na internet. Vamos começar. Não existe o crime de fake news no Brasil. Começa aqui, tá? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Não existe o crime de fake news no Brasil. Então vou te tirar por disseminação de fake news. Não existe esse crime. Eu vou te tirar por disseminação de ódio. Não. Mas o que acontece? Você pode reprimir as ações. Tirar o direito, você não pode. Você não pode. Tirar o direito daquela pessoa ter uma rede social. Então, por exemplo, olha, eu vou chegar aqui e, por exemplo, vou chamar o Bolsonaro de genocida. E ele não é. Eu vou responder por calúnia, posso responder por injúria, difamação. E daqui eu serei condenado. Depois do fato ocorrido, eu serei condenado. Não se pode adivinhar que eu vou repetir essa situação. Tanto é que a pena tem um caráter pedagógico. O que é o caráter pedagógico? Quando eu falo uma besteira na internet e eu venho e tem um processo contra mim, é para mim não falar aquela besteira mais. Entenderam? Então é assim que funciona a regra do jogo. Agora os caras querem mudar a regra do jogo no meio da partida, aí fica feio. Matéria da Folha de São Paulo. Pois é, o regime da Venezuela, como não era de se esperar diferente,
pediu a prisão do Edmundo Gonçalves. E o bicho tá pegando na Venezuela, né? O gabinete do procurador-geral da Venezuela pediu à justiça, nessa segunda-feira, uma ordem de prisão contra Edmundo Gonçalves, o candidato que representou a coalizão da opositora na eleição em que Nicolás Maduro foi declarado vencedor. O mandato foi expedido depois de Gonçalves ignorar pela terceira vez uma intimação da justiça para que prestasse depoimento no escopo de uma investigação criminal aberta após opositores acusarem fraude no pleito. A audiência mais recente foi marcada para sexta-feira, mesmo dia em que a Venezuela sofreu com um apagão em todo o país. Gente, é o seguinte, você deve estar sabendo dessa treta que rolou lá, né? Sabe não? Seguinte, marcaram uma audiência onde o Edmundo Gonçalves deveria comparecer. Nessa audiência, o Edmundo Gonçalves teve informações que eles iam, sabe, fazer algumas cocitas contra ele, além da prisão, né? Matar ele. E aí, havia um plano, né, segundo informações, de que ele, durante esse apagão, ele seria desaparecido, né? E aí, iam informar que alguém o sequestrou, que não foi o regime, que alguma coisa aconteceu com ele. Ele não foi. Por não comparecer nesse dia do apagão, agora determinaram a prisão de vez dele. Ou seja, é assim que funciona num regime. Ah, mas ele descumpriu ordem judicial. Ele descumpriu a ordem da Suprema Corte. Cadeia nele. Daqui a pouquinho é paredão. Então, é assim que a regra do jogo funciona, com esse negócio de descumpriu tudo que o Supremo manda, tem que ser assim. É perigoso, tá? A gente está numa linha bem perigosa quando isso acontece. Vamos lá. É o seguinte, tem uma outra matéria que eu quero discutir com vocês. Matéria da Band News. Você precisa entender que tem uma cereja do bolo nessa matéria aqui. Senado analisa projeto que reduz o prazo para políticos condenados voltarem a concorrer em eleições. O Senado analisa nesta terça-feira um projeto que pode reduzir o prazo de inelegibilidade para políticos condenados. A proposta altera a lei da ficha limpa, fazendo com que o período de 8 anos de inelegibilidade comece a contar a partir da condenação e não após o cumprimento da pena. Além disso, o projeto estabelece um limite de 12 anos para o período total de inelegibilidade, mesmo em caso de múltiplas condenações. A iniciativa ainda exige a comprovação de dolo. Presta atenção aqui. A iniciativa ainda exige a comprovação de dolo, ou seja, a intenção de cometer irregularidades para que o político seja considerado inelegível. Tá? O deputado é a Dani Cunha, filha do Cunha, do União Brasil. Então, o que eles querem? Ferrar com a lei da ficha limpa. E para você ver como a história ela é engraçada, né, e trágica ao mesmo tempo. Eu sempre fui um ávido defensor da lei da ficha limpa. Para mim, bandido, corrupto, ladrão, nunca mais tem que pisar no poder público, nunca mais tem que pisar num cargo eletivo ou dentro do serviço público. Mas comecei a mudar meus conceitos. Então você está defendendo ladrão? Não, calma que o negócio não é bem assim não. Calma, não vem com pedra ainda não. É o seguinte, depois que eu vi o que aconteceu com o Lula, né, eu comecei a entender que esse negócio da lei da ficha limpa acabou virando como uma verdadeira arma de, como que eu posso te dizer, de pressão contra políticos. Ou seja, tornou-se uma arma poderosa na mão do judiciário para que ele possa manter os políticos na mão. Todo político ali tem treta, tem rolo, né? E quando não tem, eles inventam que uma reunião com embaixadores é caso de inelegibilidade. Quando não tem treta, eles inventam que um 7 de setembro lotado é caso de inelegibilidade. Ou seja, hoje eu começo a perceber o seguinte, não adianta nada. A Dilma Rousseff foi condenada no impeachment. Não ficou inelegível. O Bolsonaro não foi condenado em nenhum crime. Está inelegível. Então, o que se tornou a lei da ficha limpa?
a lei da ficha limpa se tornou em um mecanismo em que o judiciário usa para controlar o legislativo. Ah, então você está defendendo que o Lula, mesmo corrupto, mesmo condenado, possa concorrer a presidente da República? Cara, não foi o que aconteceu, mesmo com a lei da ficha limpa acontecendo aí? Então, assim, o que é a minha visão sobre isso aqui? Estou revendo meus conceitos e, para ser sincero, acho que isso aqui já não está resolvendo, não, né? O Brasil é uma cleptocracia pronta mesmo, sabe? E se o povo é burro o suficiente para eleger um cara, que vote nele mesmo de dentro da cadeia, igual aos Estados Unidos, tá? Já estou começando a rever meu conceito sobre a lei da ficha limpa. Acho que é um projeto lindo, maravilhoso, para um povo educado, para um povo escolarizado, para um povo estruturado. O Brasil não é assim. Então, acho que é um projeto lindo, maravilhoso, que não deu certo aqui, tá? Por quê? Porque se tornou um mecanismo. E aqui é interessante, porque aqui, nesse projeto, fala que somente aqueles que agiram com dolo. O dolo é coisa de processo criminal. O Bolsonaro é inelegível sem ter respondido processo criminal. Luciano Hang está inelegível sem responder processo criminal e sem nunca ter concorrido a um cargo eleitoral. Então, hoje, a subversão de uma lei que era para ser maravilhosa já não me faz apoiar tanto mais a lei da ficha limpa. Eu sei, é polêmico o que eu acabei de falar, né? Mas deixa no comentário o que você acha sobre isso. Você concorda comigo que a lei da ficha limpa perdeu a razão de ser? Afinal, nós temos aí todo mundo que era os condenados do Petrolão, do Mensalão, tá tudo aí podendo concorrer de novo, né? O garotinho agora acabou de ter a sua inelegibilidade afastada. Então, acho que a lei da ficha limpa é boa, mas só serve para um lado. Então, e às vezes para um lado que nem crime cometeu. Então, hoje eu revi alguns dos meus conceitos. E aí, coloca no comentário o que você acha sobre isso que eu acabei de falar agora para você. Fechou? Abraço, fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial.